Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho hoje, dando continuidade à leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, que temos acompanhado durante esses dias, hoje nós percebemos aqui claramente as curas que o Senhor realizou. Saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão. Lá, a sogra de Simão estava acamada, estava com febre. Jesus ameaça a febre e a sogra de Simão fica curada. Olha só. Depois, o que acontece? Ela se levantou e começou a servir. Ao pôr do sol, veja só, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Jesus. Imagina só, multidão de doentes. Jesus punha as mãos em cada um. Veja, Jesus punha a mão em cada um dos doentes. Que gesto bonito, né? Imagina só, Jesus colocando a sua mão sobre os enfermos, sobre os doentes. Que Jesus hoje visite você, que Ele possa impor a sua mão sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade. Que pela proclamação dessa palavra, a cura aconteça na sua vida. Sim, a cura da sua enfermidade física, a cura da sua enfermidade espiritual e psíquica. E pela proclamação dessa palavra, você seja curado para a glória de Deus. Mas veja, Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. E mais, não para por aí. De muitas pessoas também saíam demônios. Então veja, era a cura física, era a cura de vários males e a cura espiritual. Jesus expulsava os demônios, né? Os demônios saíam gritando: Tu és o Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava os demônios e não os deixava calar. Veja, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus é mais poderoso do que os demônios. Jesus não o deixava falar. Jesus não o deixava falar. Então veja, cura física, diversos males, cura espiritual, libertação. E tudo isso para quê? Sabe por que Jesus gostava de realizar cura? Não.
Todas essas curas manifestavam a presença do reino de Deus. Jesus não falava, não anunciava o reino só pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelas curas, pelas libertações. Ali estavam sinais da presença do reino de Deus acontecendo. Olha que maravilha. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Necessário. Jesus que trabalha, Jesus que realiza a missão, Jesus que tem o seu momento de recolhimento, Jesus que descansa. Importante isso. Isso é importante também para nós, porque às vezes nós somos tentados a cairmos num ativismo exagerado e não temos tempos nem para rezar, nem para descansar, nem para nada. É um extremo e deve ser evitado. Há momento para realizar a missão, há momento para ir para o deserto, há momento para ir para a oração, há momento para ir para o descanso. Importante a gente administrar isso, né? Então, mas as multidões, veja só, as multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. As multidões tinham medo de Jesus as abandonarem. Interessante, né? Queriam prender Jesus ali. E aqui vem um outro ensinamento. Veja. Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Por quê? Porque para isso é que eu fui enviado. Jesus não ia de um lugar para outro para fazer amizades. Ele sabia muito bem por que ele estava ali. Ele sabia muito bem por que ele foi enviado. Para anunciar o reino de Deus, a boa nova do reino de Deus a todos. É para isso que eu fui enviado. Jesus poderia, aqui a gente, todo mundo gosta de mim. Antes Jesus enfrentou um conflito, mas hoje no Evangelho as multidões ficavam querendo impedi-lo dele os abandonar, queriam ficar com ele. Então Jesus poderia, que bom, eu vou ficar com vocês, aqui está tão bom, vocês estão gostando de mim. Não. Nada e nem ninguém podem nos impedir ou devem nos impedir de irmos realizar a nossa missão, anunciar a boa nova do reino de Deus. Veja que às vezes pessoas podem nos impedir de realizar a missão de Deus. É preciso vigilância, é preciso estarmos atentos. E Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Nada e nem ninguém foi capaz de impedir a sua missão, de anunciar a boa nova do reino de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.